Fala galera, aqui é o Rio e seja bem-vindo de volta ao canal. Hoje eu quero trazer para vocês uma aula especial aqui, meio que de férias, para quem está estudando para o vestibular, que vai ser um aulão de matemática, não a matemática básica como a gente vê por aí, mas sim uma matemática ensinando as mecânicas da linguagem matemática. Então, por exemplo, como que você faz para entender melhor sinais, regras de sinais, distributivas, fazer expressões, variáveis e essas coisas que eu diria que são as bases para você realmente aprender essa matéria. Por aí você encontra normalmente aulas específicas, tipo, como faz fração, como faz proporção e por aí vai. Mas é muito difícil de alguém ensinar a galera realmente a linguagem matemática, como que você faz para entender aqueles números que são apresentados nas aulas. Então essa aula aqui é essencial se você não é muito bom nessa matéria, beleza? Então eu vou trazer aqui um conteúdo bacana para vocês e eu espero que vocês gostem. Em troca disso, a gente vai falar sobre essas coisas todas. Nessa aula a gente não vai precisar, você não vai precisar saber somar, subtrair, você não precisa saber tabuada, divisão, nada disso. Você vai conseguir aprender sem precisar saber essas coisas. E você vai aprendendo com o tempo, tá? Não é tão importante assim, ok? E em troca disso, a única coisa que eu peço para vocês é o quê? Se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like, comentário. Compartilhar com seus amigos que são ruins em matemática, a maioria da galera é ruim em matemática, então compartilha com eles que eu acho que todo mundo vai aproveitar bem essa aula. Vamos bombar esse vídeo aqui, porque nas férias é bem difícil da galera assistir vídeo no YouTube de estudos. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, você pode entrar lá no nosso Discord. Se você quiser aprender matemática comigo, você pode fazer o Gabaritei, porque lá existe também o meu curso de matemática do zero até o Enem, que é o Matemática 101. Eu dou gratuitamente para quem assina o Gabaritei, ou você pode fazer o Matemática 101 separado também, beleza? Que lá você vai aprender utilizando o meu método de ensino de matemática. Vamos lá então. Primeira coisa que é mais importante de tudo da gente entender, antes de começar a falar sobre a matemática em si, é entender os números, ok? Vamos fazer uma revisão aqui, uma aula sobre números. Uma coisa que as pessoas às vezes não entendem é que a gente acha que matemática é como se fosse português. Então em português você vai lá e você escreve, por exemplo, casa. Quando você escreve casa, uma das características é o que? Você sempre vai ler da esquerda para a direita. Você não vai embaralhar as letras e você não vai substituir as letras. Por exemplo, C. Você não vai falar que C é a mesma coisa que C mais K, por exemplo. Não faz sentido, né? E a matemática não. A matemática ela não funciona da mesma forma que o português. Ela funciona mais como se fosse um jogo. E nesse jogo você pode fazer algumas substituições para facilitar ou até complicar a sua vida se você fizer o negócio errado, tá? Então, por exemplo, aqui a gente vai usar o número 4. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso daqui, porque isso daqui eu acho que nenhum professor acaba ensinando nas escolas ou até no YouTube. Tá. Então imagina um número qualquer, 4. Um número bem simples, porque a gente só vai usar o número 4 e 2 nessas aulas aqui praticamente. O que é o 4? A gente pode entender o número em forma de multiplicação, soma, subtração ou até divisão. Então a qualquer momento da nossa conta, a gente pode substituir o 4 por exemplo, 2 vezes 2 é a mesma coisa. Ou 3 mais 1, que dá 4. Ou 5 menos 1, que também dá 4. Então a gente pode fazer essas substituições. Vai fazer mais sentido mais para frente, beleza? O que isso significa? Imagina agora que eu tenho uma conta. 4 vezes 2. Eu não preciso saber fazer 4 vezes 2. Por quê? Se eu sei que 4 é 2 vezes 2, eu posso fazer essa conta completa aqui, que é 2 vezes 2 vezes 2. Então aqui a gente sabe que vai dar quanto? Vai dar 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 vai dar 8. Parece bobo aqui, mas por exemplo, se eu tivesse um número mais complexo, por exemplo, 12 vezes 2, eu posso entender que isso daqui é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2, por exemplo. Então, se eu não sei fazer 12 vezes 2, eu posso fazer isso daqui, eu posso entender que aqui é 6, e eu posso fazer 4 vezes 6. Eu não sei a tabuada do 12, mas eu sei a tabuada do 4, e eu sei que isso daqui vai dar quanto? Vai dar 24. Tá? É um exemplo aqui meio estranho, meio bobo, só para vocês entenderem qual que é o uso disso. E a gente pode fazer isso daqui também através de soma. Então, aqueles números que tem parênteses, a gente pode utilizar aqui também. Então, a gente pode falar que 4 é a mesma coisa que 3 vezes 1. Então, o conteúdo dessa conta aqui vai dar 4. Isso a gente vai multiplicar por 2. Ou seja,
Se eu fizer aqui a distributiva, eu vou ter quanto? Eu vou ter 6 mais 2. Também dá 8, olha só. E se eu fizer essa distributiva aqui, ou seja, multiplicar 2 vezes 5 e 2 vezes 1, o que vai ter? Vou ter 10 menos 2, que também vai dar 8. Então perceba que na matemática, sempre que você fizer alguma conta, alguma variação da nossa conta, todas elas vão dar o mesmo resultado. Então isso dá 4, isso dá 4, isso dá 4, isso dá 4. Isso dá 8, isso daqui dá 8, isso daqui dá 8, isso daqui dá 8, beleza? Então matemática é uma ciência exata por conta disso. Não tem como dar um valor errado. Se der um valor errado, você errou a conta. E, além dessa regrinha aqui, desse truque que a gente vai utilizar bastante, de substituir os valores, a gente vai também ter que entender o seguinte, que qualquer número, se eu somar com zero, ele continua sendo o mesmo número. Qualquer número que eu multiplicar por 4, continua sendo o mesmo número. Qualquer número que eu dividir por 1, continua sendo o mesmo número. E se eu pegar o número e dividir por ele mesmo, vai dar 1 sempre. E com esse 1 aqui, eu vou continuar tendo o mesmo número. Então, posso pegar o número, eu posso multiplicar por uma fração dessa daqui, a qualquer momento que vai continuar dando o mesmo número, entende? Então, na matemática, se dá o mesmo número, é uma operação que eu posso fazer a qualquer momento. Eu posso falar, por exemplo, que aqui é 4 mais 0, fazer uma conta assim, que vai dar o mesmo número, vai continuar dando 8 isso daqui, ok? Eu posso colocar 4 vezes 1 vezes 2, que vai continuar dando o mesmo número, vai continuar dando 8, né? Se a gente seguir essa lógica aqui. Beleza? Tá parecendo confuso? O que você tem que fazer? Você tem que pegar uma folha de papel e ir experimentando, e treinando e testando essas coisas que eu estou falando. Próximo passo, com isso que a gente falou agora, a gente vai entender sinais, ok? Regra de sinal na multiplicação é a coisa mais idiota que existe. Você não precisa decorar. Eu vou te explicar de um jeito que você não precisa decorar. Olha só. Quando você tem menos multiplicando, o que isso significa? Significa que ele vai inverter o sinal. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Não tem nada que inverter sinal. 2 vezes 2 vezes menos 2 vai dar 4. Só que tem um menos aqui. Então a gente vai inverter o sinal uma vez. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. E a inversão de sinal vai inverter uma vez o sinal, 2 vezes o sinal. Então vai dar mais 4, vai dar positivo, ok? Então essa daqui é a regra de sinal básica. Quando tem o menos, a gente inverte o sinal. Se tiver 2 vezes o menos, vai inverter o sinal 2 vezes, né? Então se era positivo, fica negativo e volta para positivo, ok? E quando tem sinais assim, em sequência, o que isso quer dizer? Lembra que eu falei que sempre que tem todos os números aqui, eles têm o quê? Tem 1 multiplicando. Eu posso falar que isso daqui é a mesma coisa que menos 2 vezes. Esse menos aqui é o quê? Isso aqui é menos 1, olha. É como se tivesse 1 aqui, invisível. Ok? Menos 1, aí está multiplicando o menos 2 aqui dentro. Ok? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu posso, olha só, inverter o sinal desse cara aqui de dentro. Se aqui era menos 2 e eu tenho menos 1 aqui, o que vai acontecer? Eu vou inverter o sinal, vai ficar mais 2. Então eu tenho menos 2 vezes mais 2. Eu vou inverter o sinal de novo, vai dar menos 4. Ok? Então o sinal de menos, ele sempre vai inverter o sinal final que a gente vai ter. A gente pode fazer de várias formas isso daqui, tá? Então esse aqui é uma forma de você entender. Outra forma de você entender é o seguinte. Você tem aqui, ó, menos 2, menos, inverte sinal com menos, vai ficar o quê? Mais 2. E aí vai ficar menos 4, ok? A gente pode fazer também ignorando os sinais e vendo só o número. Então 2 vezes 2 dá 4, menos com menos dá mais com menos dá menos. Menos 4. Então a gente foi invertendo os sinais até chegar no sinal final, ok? Desculpa a tosse. Enfim, isso daqui é na multiplicação. Na subtração já é diferente.
Porque você não pode confundir multiplicação e subtração, tá? São coisas diferentes. Então aqui, olha, o que está acontecendo? Aqui eu estou pegando o número 2. Eu vou colocar sempre aqui numa reta para eu entender. Eu vou colocar aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Então eu estou pegando o número 2 e eu estou tirando 3. Ou seja, eu vou para onde? No menos 1. Tá? Por que isso vai acontecer? Porque o 3, ele é maior do que o 2. Então eu estou tirando um número maior do que eu tenho. Certo? Então ele vai sempre... Se você tem R$2 e você gasta R$3, você vai ficar com quanto? Você vai ficar devendo 1. Né? Como que você faz essas contas aqui? Porque cada conta dessas vai ter uma regra diferente se você não souber disso. Você sempre vai pegar o cara maior. Tá bom? Você sempre vai fazer a conta do cara maior por menor. Então você sempre vai fazer, ao invés de fazer 2 menos 3, você vai fazer 3 menos 2. 3 menos 2 dá quanto? Dá 1. Só que eu tive que inverter a ordem, não foi? Então eu coloco negativo. 2 menos menos 3. Lembra? Isso daqui é como se fosse... Isso daqui é uma multiplicação. Ó. Isso daqui tá como se eu tivesse o menos 1 aqui. Menos 1 vezes menos 3. Sempre vai ter um número aqui na frente. Até aqui mesmo. Ó. Eu tenho menos 1 vezes 3. Aqui eu tenho duas vezes. Menos 1 vezes 2, que dá menos 2. Dá na mesma. Então aqui a gente vai considerar como se tivesse, né, essa multiplicação. Então, menos com menos vai dar quanto? Vai dar mais, certo? Então, vai dar 2 mais 3, que dá 5. Menos 2, menos 3. A gente já tem uma dívida de R$2 e vai tirar R$3 ainda. Então, vai ficar quanto? Menos 5. Eu não vou multiplicar, eu não vou inverter o sinal, porque lembra, não é multiplicação aqui, isso aqui é uma subtração, tá? Menos 2 mais 3. Eu vou pegar o maior, que é o 3, vou colocar menos 2. Tive que inverter o sinal de alguma coisa? Não. Então, eu continuo com o mesmo sinal que vai dar o resultado, 1. Vou fazer o primeiro exercício de novo, só para a gente entender a diferença entre os dois. Aqui, olha, eu tive que fazer 3 menos 2. Repara que aqui era menos 3, e aqui ficou mais 3. E aqui era mais 2, ficou menos 2. Ou seja, eu inverti o sinal. Então, no final, vai dar quanto? Tem que dar menos 1. Bom, porque eu vou inverter o sinal no final para compensar. É a mesma coisa que se eu tivesse feito menos 1 vezes 3 menos 2. Então aqui vai dar 1, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Ok? Vamos ver aqui essa última questão. Então aqui a gente tem menos com menos, né? Multiplicando, vai dar mais. Menos com menos multiplicando, vai dar mais. Então eu tenho mais 5, tá bom? Então essas aqui são as regras de sinais que você tem que saber, você tem que treinar. E como é que eu faço para treinar isso daqui? Você vai pegar números diferentes, 2 menos 4, por exemplo, e você vai fazer a sua conta. Você vai pegar 2 menos 5, sei lá, 3 menos 8. Você vai inventar outro número e vai fazer as mesmas contas que eu fiz aqui até você entender, beleza? Bom, sinais e distributivas. Vamos entender o seguinte. Como eu disse, isso aqui é só uma recapitulação daquilo que eu já falei. Quando a gente fala de 2 mais 2, a gente tem que entender o seguinte. O sinal, ele sempre vem à esquerda do número. Isso daqui significa o quê? Mais 2. Isso daqui significa o quê? Menos 2. O que isso daqui significa? Significa que tem mais 2 menos algum número, tá bom? Então o sinal, ele sempre vem à esquerda do número. Isso daqui é como se fosse um número, tá? Agrupado. Isso daqui é um número, isso daqui é um sinal que vai vir com outro número depois. E quando não tem sinal nenhum é positivo. Ok? Beleza. Então aqui, 2 mais 2, a gente pode, lembra? Colocar uma multiplicação aqui se eu quiser, que não muda nada. Não vai alterar minha conta, nesse caso só vai complicar. Quando eu tenho 2 menos 2, é a mesma coisa que eu tivesse 2 menos 1 multiplicado por 2. Né? Então eu estou invertendo o sinal do 2, é isso que está acontecendo. Tá? Por que eu estou falando disso? Por causa desse exemplo aqui. Porque eu tenho 2 menos
1 multiplicado por menos 2. Então aqui, ó, eu saio multiplicando, inverto o sinal, vai dar 2 mais 2, tá bom? Então é uma forma de ver. Para mim, eu acho que entender desse jeito assim mais complexo ajuda a gente na hora de entender as coisas mais simplificadas. Então sempre que quando você vê isso daqui, você sabe que é uma multiplicação. Sempre que tiver um número assim, tem uma multiplicação com parênteses, tá bom? Sempre vai ter um sinal. Se tiver, né, assim, por exemplo, vai ter um multiplicando aqui também, ó. Você pode sempre entender dessa forma. Tá? Esse 1 ele é oculto para a gente. Tá bom? Isso vai afetar a gente porque a gente vai fazer um negócio chamado distributiva agora. Que é uma outra mecânica importantíssima. Se você não sabe distributiva, você não sabe matemática. O que é distributiva? A gente pode fazer essas contas, a gente aprendeu na escola que a gente sempre vai fazer o parênteses antes. Né? Então, 1 mais 2 dá 3, 2 vezes 3 dá 6. 1 mais 2 dá 3, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Só que, o que é distributiva? A distributiva, quando a gente não consegue fazer o conteúdo do parênteses, e a gente quer resolver ainda assim a nossa conta. Como que a gente faz? A gente distribui a multiplicação. Então, é a mesma coisa fazer isso daqui. 2 vezes 1 mais 2 vezes 2. Ou menos 2 vezes 1 na de baixo, menos 2 vezes 2. Então, eu estou distribuindo essa conta aqui. Repara no sinal negativo, está sempre presente aqui, tá bom? Vamos fazer essa conta. 2 vezes 1 dá 2, mais 2 vezes 2 dá 4, que vai dar 6. Menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4, que dá menos 6, ok? Então, repara que deu o mesmo número. Se eu fiz a conta normal, se eu fiz a conta distributiva, tem que dar o mesmo número. Por que isso é importante? Porque na matemática, a gente vai usar muito variável lá na frente. E quando você tem uma variável desse tipo aqui, você não pode somar x mais 2. Não tem resultado, porque a gente não sabe o valor de x. Desconhecido. Mas a gente pode distribuir a nossa multiplicação. Então, eu vou ficar com 2x mais 4 aqui. E é importante você entender na distributiva que esse sinal de fora, ele vai acabar afetando tudo de dentro. Então, quando você tem um sinal aqui negativo fora da distributiva, ele vai se aplicar para todos os números aqui dentro. Que é a mesma coisa que a gente viu agora há pouco, lembra? Menos 2. Quanto que é 2 menos menos 2? Esse sinal aqui ele vai inverter o de dentro. Ok? No final vai dar 4. Aqui, na nossa conta, a gente vai ter o quê? Menos 2 vezes menos x, inverte o sinal, menos com menos vai dar mais, 2x. Tá? Aí eu tenho aqui esse mais, só que vamos ignorar esse mais por enquanto, porque a gente vai fazer o que agora? Menos 2 vezes mais 2, certo? Então a gente tem isso aqui, que vai dar quanto? 2x menos 4. Ok? Então essa é a distributiva, é bem simples, a gente vai distribuir os valores. Isso aqui a gente está fazendo só com um número. Pode acontecer mais para frente que a gente tenha que multiplicar 2 números. Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, olha. X, vamos fazer com A. A mais 2 vezes B menos 2. E agora, Rio, como é que a gente faz? A gente vai distribuir primeiro isso daqui. Então vai ficar AB menos 2A. Depois a gente vai multiplicar esses dois aqui. Vai ficar o quê? Mais 2B menos 4. Certo? E vai ficar esse monstrão aqui. Porque eu estou usando duas letras diferentes. Se eu estivesse usando a mesma letra, o que ia acontecer? A vezes A daria A ao quadrado. Ok? Aqui ficaria A. Eu cancelaria esse com esse. E eu ficaria com A ao quadrado menos 4. No final das contas. Tá bom? É importante você saber fazer distributiva. De novo, matemática é muito simples. Se você não consegue fazer alguma coisa, se você acha complicado, você tem que pegar o papel e treinar.
Ah, mas eu não tenho exercício para treinar. É só você mudar o número que eu apresentei aqui por outro. Dá na mesma. Se você fizer no seu papel 3 vezes A mais 3, você treina e você aprende o que você tem que aprender. Entende? Quando a pessoa não aprende matemática, não faz isso aqui no papel, cara, é 100% culpa do aluno. Você não quer aprender, você não está afim de aprender. Então não é culpa da matemática, do professor, é culpa de você tem preguiça de fazer as coisas. Se você não fizer, você não aprende. Simples assim, matemática. Vamos lá, expressões agora. O que é importante a gente saber sobre expressões? Tá? Como que eu enxergo os números normalmente? Sempre que eu tenho divisão e multiplicação, é como se fosse o mesmo número. Ele vai ser agrupado. Quando eu tenho soma e subtração, é como se eu tivesse blocos separados de números. Então aqui eu vou ter 3 blocos. 2, 4 dividido por 2 vezes 4 e menos 4. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é resolver essas multiplicações e divisões. Multiplicação e divisão é como se fosse o mesmo número agrupado. Então, eu posso fazer em qualquer ordem. 4 dividido por 2 dá 2, certo? 2 vezes 4 dá 8. Então, eu tenho o nosso número final aqui. Aqui eu tenho 2 mais 8 menos 4. Agora que eu tenho isso daqui, cara, eu posso fazer meio que em qualquer ordem, né? Então eu posso fazer o quê? 8 menos 4 vai dar 4. 2 mais 4 vai dar 6. Ok? Então o jeito mais fácil de você fazer expressões é saber por onde começar. Eu falei aqui de um problema só com multiplicação, divisão, soma e subtração. Então a gente vai começar pelas multiplicações e divisões. Quando a gente tem parênteses, aí a coisa já é um pouco diferente, porque você vai querer começar pelo parênteses. Então a primeira coisa que você vai querer fazer aqui, 4 menos 2 dá 2, tá bom? Fez, a gente risca para a gente não se confundir. Agora a gente tem uma soma e aqui a gente só tem multiplicação. Então a gente pode fazer isso daqui em qualquer ordem. Posso fazer, por exemplo, 2 dividido por 2, cancelo, vai dar 1. Né? 2 dividido por 2 dá 1. Aí vai ficar 4 vezes 2 vai dar 8. 2 mais 8 vai dar 10. Bom? Próximo número. Isso daqui é como se eu tivesse um parênteses aqui. Sempre que eu tiver números em cima e embaixo da nossa fração, somando, é como se eu tivesse parênteses aqui, tá bom? Então aqui, o que vai acontecer? Aqui eu vou ter 6, aqui eu vou ter menos 2. Então eu tenho 6 dividido por 2, que eu já posso fazer a conta, que vai dar 3. Menos 2 vezes 2. Menos com menos dá mais, certo? Então aqui eu já posso cancelar aqui, vai dar mais 2 vezes 2, que dá 4. 3 mais 4 dá 7. Ok? Então, expressão numérica é uma coisa que você tem que saber aprender a fazer também. Com parênteses, com subtração, multiplicação, divisão. Coisa basicona. O que você não tem que saber fazer de expressão numérica? Você não precisa saber fazer expressão com coisas desse tipo assim, ó. Isso daqui não cai no vestibular, é só uma coisa que cai, né, na escolinha. Isso daqui não é utilizado depois. Se tiver vários parênteses desse tipo aqui, ó, vai ser nesse formato. Você não precisa saber colchete, chaves, nem nada disso, tá bom? Próxima coisa que você tem que saber, que é base de matemática, tudo isso daqui você tem que saber, para você começar a aprender matemática. Próxima coisa, então, é saber converter fração para decimal e vice-versa. Por que isso é importante? Porque você não quer fazer conta com isso daqui. Isso daqui é muito mais fácil para você fazer conta normalmente. Porque é uma divisão, tá? Isso daqui faz você ter que lidar com uma regra nova da matemática. Por exemplo, quanto que é 0,5 vezes 0,25?
Para eu conseguir fazer isso daqui, eu tenho que saber multiplicar números com vírgula. Se eu converter para fração, eu posso fazer essa conta aqui, por exemplo, que vai dar 1/8. Tá? Então, se eu souber fazer com frações, eu não preciso saber fazer com vírgula. Basicamente, essa é a dica que eu tenho para dar para vocês, para fazer com contas com vírgula. Então, como que a gente faz? Sempre que você tiver vírgula, é o número que tiver depois da vírgula, e você vai contar o número de casas decimais, que vai ser a quantidade de zeros aqui. Então, 0,5 é a mesma coisa que 5 dividido por 10. Por quê? Porque a gente tem o número 5 aqui, a gente tem uma casa decimal, um zero. Tá? 0,05 é a mesma coisa. A gente tem o número 5 ali e a gente tem duas casas decimais, 0,01. Ok? E se fosse 0,015? E agora, Rio? Mesma coisa. 15, que é o número que a gente tem aqui, e a gente vai dividir por 1, 2, 3 zeros. 1, 2, 3 zeros. 1000. Ok, Rio. E se fosse 1,025? Como que a gente faria? Mesma coisa. 1025 dividido por 3 zeros. 1, 2, 3. Certo? Sempre a mesma coisa. É muito tranquilo de você fazer essas contas. Então, se você tivesse 1025, 1,025 vezes, sei lá, 0,2, é a mesma coisa que você fazer isso aqui vezes 2 dividido por 10. E aí você pode fazer alguns cancelamentos, dividir por 10, sei lá, alguma coisa aqui para fazer a conta, tá? Você não precisa fazer desse jeito aqui. Fechou? Única coisa que você tem que saber de fração é que tem algumas frações que são notáveis, que são especiais, que você não vai seguir essa regra aqui, pode seguir essa regra, mas meio que memorizar isso aqui é importante. Então, sempre que você vê 0,5, é a mesma coisa que meio. 1 sobre 2. Metade disso daqui, metade de meio, é 1/4, certo? Metade de meio, se você dividir, né, uma pizza que tem metade, dividir no meio, 1/4. Ok? É a mesma coisa que a metade disso daqui, que é 0,25. Sabendo disso, você consegue fazer uma regrinha bem simples. 0,25 é igual a 1/4. 0,5 igual a 2/4. 0,75 igual a 3/4. E por aí vai. Né? Então, 1,25 é 5/4. Você pode fazer essa conversão aqui, que é mais fácil do que falar, que é 125 dividido por 100, por exemplo. Se você fizer essa divisão, você vai dar 5/4 aqui. Tanto faz, mesma coisa, tá bom? Mas é só uma dica aqui. E outra coisa que é importante saber sobre frações, né, e multiplicações é que multiplicação e divisão ela está no mesmo nível da matemática. Então, a gente pode fazer essa conta aqui, ao invés de fazer isso aqui, lembra que a gente pode substituir os números? Então, o que é 8? 8 é a mesma coisa, ó, que 2 vezes 4. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, ou mais 4 aqui. E agora a gente pode dividir. O quê? Isso daqui é a mesma coisa que a gente estivesse falando, que é 2 vezes 2 vezes 4 sobre 4. Mesma coisa. Então, a divisão e a multiplicação ela tem essa maleabilidade de você conseguir multiplicar ou dividir qualquer coisa aqui. Você pode dividir só o 4 por 4 aqui, ó, tá vendo? Daria 1. Então, aqui vai dar 4 como resultado. Né? 2 vezes 2 vezes 1 dá 4. Tá bom? Então, sempre que você lidar com frações, sempre que for possível, transforme a sua conta nesse formato de fração, com multiplicação. Porque isso aqui vai te ajudar muito a fazer as contas. E é uma coisa que às vezes o aluno tem que treinar, porque isso daqui é uma coisa de visualizar o número. Eu lembro que tem um exercício que era assim, ó, 225 vezes 75 dividido por 150. Então o aluno tinha que fazer essa conta aqui e ele está meio travado, porque fazer 225 vezes 75 é chato, né? E depois dividir por 150 é mais chato ainda. Só que isso daqui, se você conseguir entender o conceito que eu falei nessa aula, fica bem fácil. Por quê? Ó, 75, o que é 150? 75 vezes 2. O que é 225? Se eu somar 75 aqui, vai dar 225, ou seja, isso daqui é 75 vezes 3. E agora?
Agora eu posso cancelar. Isso daqui vai dar quanto? Vai dar 225 dividido por 2. Pô, dá para fazer até de cabeça isso daqui, né? Então é muito mais fácil se você souber trabalhar dessa forma, cancelando os números, vendo aquilo que a gente utilizou na aula de hoje, tá bom? E aí você não vai ficar tão travado em relação à tabuada, essas coisas que não são tão importantes. Por fim, tudo que a gente aprendeu hoje, você vê que eu usei só 2 números para explicar todos os conceitos, que foi 2 e 4. Isso significa o seguinte, que na matemática você não precisa aprender contas específicas. Por isso que eu estou falando, você não precisa saber quanto que é 5 vezes 6, você não precisa saber disso. Se você souber os conceitos que a gente falou hoje, você consegue aplicar para qualquer número. Então, ó, 5 vezes 6 é a mesma coisa. Se eu não sei a tabuada do 6 ou do 5, sei lá, eu posso fazer isso aqui como se fosse 2 vezes 3. 5 vezes 2 dá 10, vezes 3 dá 30. Olha só, não preciso saber a tabuada. Eu posso dar um jeito de resolver esses problemas menores, né? E tudo isso a gente consegue alcançar se a gente entender isso daqui. Substituir os números por letras. Por quê? Porque aí a gente começa a entender a regra em si e não a conta. Quando a gente para, a conta é uma coisa específica. Com variáveis é a regra genérica, né? A regra geral. Então, por exemplo, A vezes menos B vai dar menos AB. X vezes A menos B vai dar quanto? Vai dar XA menos XB. Você tem que ser capaz de fazer isso daqui, tá? Porque qualquer número que você colocar aqui, você vai conseguir resolver, se você aprender a fazer com letras. Então, ó, menos XA menos XB, mesma coisa. A mais B. E essa conta aqui, mirabolante, A mais 2A dá quanto? Dá 3A. Vezes menos B menos 2B. Quanto que dá isso aqui? B menos 2B dá menos B. Menos com menos é mais. Então vai dar mais B. Vezes C. Tudo isso daqui dividido por AB. Posso cancelar, porque tem aquela regra, né? Multiplicação aqui, eu posso pegar só os caras específicos que eu quiser e fazer a conta. Então eu posso cancelar, vai dar 3C. Tá? Então, se eu pegar aquelas regras todas e eu conseguir aplicar numa conta só com letras, é aí eu percebo que eu comecei a entender a matemática, tá? É aqui que a gente quer chegar. Quando você chegar nesse nível aqui, matemática fica muito fácil, porque aí você consegue fazer qualquer conta que aparecer na sua frente, porque você não entende de forma decorada, né? Por exemplo, isso daqui. Você vai entender quais são as regras por trás. Que você não tem nem conta para fazer, você tem letras para você utilizar. Enfim, é isso, é aqui que a gente quer chegar, tá? Como que você vai treinar tudo isso que a gente falou hoje? Você vai pegar uma folha de papel, você vai fazer contas parecidas com as que a gente fez agora. Ah, mas e se o resultado der errado? Como é que eu sei? Calculadora. As contas são tão simples que se você colocar na calculadora, ela resolve para você. Então, qualquer número que você pega no papel, treina e tenta entender as regras que a gente passou aqui. Isso é mais importante de tudo. As regras por trás da matemática, beleza? Bom, o vídeo vai ficando por aqui, já estou quase sem voz. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Qualquer dúvida, deixa nos comentários o que você não entendeu, que eu respondo para vocês, fechou? Lembrando que também tem o Matemática 101, que é meu curso de matemática do zero até o Enem para vocês. Tamo junto, um abraço e até a próxima.